Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. Hoje vamos falar sobre o jogo de ida da Copa do Brasil, com derrota do Cruzeiro por 2-1 para a equipe do Fluminense. Um resultado ruim, mas que ainda mantém o Cruzeiro vivo na competição. Seja bem-vindo, Juan! Valeu, Ju. O resultado não foi o melhor, mas diante do que foi o jogo, acho que ele acaba sendo satisfatório, né? Uma derrota com placar mínimo, partida que a gente jogou com um a menos desde os 40 do primeiro tempo, contra uma equipe muito bem treinada, então acho que dos males foi o menor. Isso aí, então bora lá, vamos falar como é que foi esse jogo. Ju, quando teve o sorteio da Copa do Brasil, né, um dos adversários que eu menos queria enfrentar era essa equipe do Diniz, né, do Fluminense dele, né? Muito por ser um treinador que a ideia no plano macro, assim, né, é uma ideia parecida com o Pesolano, essa obsessão pela bola. Então eu imagino que seja um treinador que está habituado a sofrer também com equipes que conseguem neutralizá-lo, né? E aí, dito isso, eu vou entrar um pouquinho no que é a equipe do Diniz, né? Porque as ideias deles, elas são parecidas nessa ideia macro ali, mas no micro ali tem muitas coisas diferentes, né? O Pesolano é um treinador que gosta de um jogo mais vertical, quase sempre que possível, né? Quer ter a bola, mas quer roubar rápido e, se for possível, já fazer um ataque rápido, né? Se não for possível, isso. Já gosta de acelerar, a gente viu isso várias vezes, né? Mas com consciência, né? Não fazer por fazer, né? Já o Diniz, ele gosta de ter mais a bola mesmo, né? De ter um jogo mais associativo, colocando muitos jogadores no corredor do lado da bola, muitos mesmo. Às vezes, na minha concepção, é até em excesso, mas é algo que talvez possa ser um certo receio meu, né? Para equilibrar a equipe e tal. E, enfim, tem ônus e bônus, né? Por exemplo, na transição defensiva, ele tem mais gente ali para pressionar e recuperar a bola, né? Mas ao mesmo tempo o Cruzeiro tem uma transição defensiva ótima e não precisa ter tanta gente assim na fase de construção, né? Basta os caras mudarem de atitude rápido, reagirem quando perder a bola. E aí o jogo foi basicamente por esse caminho mesmo, né? As duas equipes queriam ter a bola, só que o Fluminense, ele não deixou o Cruzeiro ter a bola, né? Os primeiros 15 minutos, então, foi uma pressão, assim, absurda mesmo, que o Cruzeiro quase não conseguia sair jogando, né? Chegou até a começar a fazer os tiros de metas longo para ver se conseguia achar um espaço nas costas da defesa, porque o Fluminense, ao contrário do que fazia em outros jogos, né, de marcar num 4-4-2 ali, uma pressão mais morna, veio com esse antídoto para as equipes que querem jogar, né? Que é pressionar, evitar com que o jogador se sinta confortável de sair jogando, e ainda colocou mais um jogador na linha de frente na hora de fazer a marcação de bloco alto. Então, o Fluminense ele vinha com 3 jogadores para já igualar na saída de 3 do Cruzeiro. 2 jogadores ali dos 3 meias jogavam mais avançados para barrar o William Oliveira e o Neto Moura e o Machado. Saudades, Neto Moura. E aí o Fluminense veio com essa pressão assim absurda, né? O Cruzeiro que acho que acredito que quase todos os adversários do ano a gente conseguiu fazer a nossa saída de bola com tranquilidade e até empurrar um pouco os adversários para o seu campo de defesa, né? Contra o Fluminense não conseguiu isso, né? A gente realmente teve muitas dificuldades, né? Mais ou menos nos 5 minutos, 4 minutos ali, a gente já poderia ter tomado um gol numa bola parada, num escanteio. O Cano sempre muito perigoso, jogador que tem uma finalização incrível. Ele finaliza, a bola passa próximo do gol ali, ia para fora, o Bidu tira, dá a impressão até que ele tira como se ela estivesse indo para o gol, mas depois no replay dá para ver que ela ia para fora, né? Depois o Rafael Cabral, que fez uma excelente partida, salva a gente numa finalização cruzada. E a dinâmica do jogo se dava muito por isso, né? O Fluminense, ele quando tinha a bola, principalmente pelo seu lado esquerdo, colocava muitos jogadores ali, o Ganso com muita liberdade aproximava ali com os jogadores para fazer uma associação, os volantes, né, também chegavam ali, e o Cruzeiro,
que eu imaginava que faria um jogo um pouquinho mais equilibrado, uma marcação um pouquinho mais zonal, posicionada no campo todo, acho que no primeiro tempo ele acabou tentando fazer uma zona barra individual ali e tentava igualar numericamente com o Fluminense no corredor. Só que aí o Fluminense também tinha uma armadilha para essa situação, que era trazer muita gente para o lado, mas deixar sempre um ponta livre no lado contrário. E aí, quando o Cruzeiro balançava excessivamente para o lado para tentar fazer essa pressão, para tentar igualar no corredor que estava a bola, o Fluminense ia e achava o lado contrário, então tinha mais uma válvula de escape. Além dessa situação, outra situação que gerava muito perigo dentro dessa ideia de disputas de modelos, né, é que o Fluminense é uma equipe que tem um ataque, um passe nas costas da defesa bom. Ele já fez isso em outros jogos, já vinha fazendo isso em outros jogos que a gente conseguiu analisar. E o Cruzeiro, ele já joga com uma linha de defesa alta, né? Então, para o Cruzeiro conseguir fazer seu jogo funcionar, ele teria que executar essa linha alta muito bem, com os times muito certos, fazer uma pressão nos jogadores do Fluminense que estavam com a bola para evitar esses lançamentos nas costas. Em alguns momentos do jogo, como a gente vai comentar mais para frente, isso não aconteceu e gerou muito perigo para a gente, né? Ô Juan, e somado a isso também eu percebi, aí a gente conversou um pouco em off aqui sobre isso, né? Essa intensidade de marcação do Cruzeiro, quando a gente perdia a bola, eu estava achando ela um pouco estranha, porque normalmente quando a gente perde a bola, sempre tem alguém já muito agressivo em cima do portador da bola. E esse jogo eu achei que a gente não estava fazendo isso. A gente dava muito espaço para o jogador do Fluminense que estava com a bola pensar. O jogador ele para, pensa, olha, procura, e os nossos não pressionavam. Então, acho que nesse sentido a gente ainda facilitava para o Fluminense conseguir sair jogando, ainda fazendo a superioridade numérica que eles estavam fazendo, igual o Juan comentou. Então, a gente ainda ficava, e com muito apoio, né? Muitos jogadores fazendo esse apoio, aí a gente estava facilitando nesse sentido. Ju, e aí com relação a isso, eu acho que talvez o que justifique essa falta de intensidade, às vezes na pressão, essa demora, eu acho que pode ser a dúvida ocasionada justamente por esse posicionamento do Fluminense, né? Colocando muitos jogadores, os jogadores do Cruzeiro que geralmente estão habituados a fazer uma marcação zonal ali, ocupando o corredor, os 3 corredores do campo, ou 2 no máximo ali. Aí por exemplo, os 3 meias ali, os 3 em alguns momentos, né, o Machado, o Willian Oliveira e o Canezinha, eles estavam todos no mesmo corredor. E aí pode gerar essa dúvida de, pô, quem que vai lá pressionar, quem que marca, onde que eu for, eu faço cobertura, não faço? Porque é um jogo um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Nós estamos vendo muitos jogos do Cruzeiro esse ano de uma maneira mais detalhista, né? Por conta do podcast, né? A gente analisa, mas eu acho que a gente não enfrentou a equipe com essa característica, assim, de um jogo de muita aproximação no corredor da bola, muito associativo ali, né? E aí gerando essas dificuldades que nós tivemos durante o jogo. E o Fluminense ele atacava com pelo menos 7 jogadores no nosso campo ali. Sim, no nosso campo, o que eu tô dizendo é no próximos da nossa área, né? Ainda tinha os 3 mais atrás, assim, que também estavam dentro do nosso campo, porém não ali naquele bolo. Então era muita gente. E eu acho que além disso, Juan, a gente também errou muito. Eu já venho falando isso, eu não sei há quantos episódios. A gente está com muito erro técnico bobo, erro que a gente não está pressionado, honestamente. Tem passe que a gente erra que não dá para errar. Nós estávamos matando os nossos próprios contra-ataques, porque era uma tomada de decisão ruim, ou era um erro técnico, ou de domínio ou de passe, e aí num jogo que já estava difícil, a gente ainda estava se complicando ainda mais. Essas coisas, assim, esses erros técnicos, honestamente, eu espero que a gente corrija isso, porque já vem de ir algumas partidas a gente com erros muito bobos. E em partidas complicadas como essa, contra um time que é tecnicamente superior ao nosso, a gente poderia ter feito um jogo ainda mais trágico, né? Melhorou um Perfeito. pouco depois, mas no primeiro tempo, assim, e em jogadas que a gente estava a gente conseguiu se adaptar
pelo menos essa percepção, né, que eu tive. A gente conseguiu se adaptar a essa marcação do Fluminense no nosso tiro de meta. A partir ali dos 15 minutos, o Cruzeiro já estava conseguindo sair bem. Só que a gente errava essas coisas que eu tô falando, erros técnicos, bobos, que a gente não pode errar. Nós tivemos chances de atacar bem e de atacar de forma inteira o Fluminense, e não conseguimos porque a gente mesmo acabava com o nosso ataque. E as chances de finalização que tivemos, finalizamos mal, e foram chances claras, tá? No primeiro tempo nós tivemos duas chances muito boas, com o Edu e com o Canezinho, que foram muito mal finalizadas. E aí, Ju, inclusive, essa questão da gente ter começado a se adaptar, né? Realmente foi a partir desses 15 minutos ali, né? Que geralmente é isso que acontece quando uma equipe pressiona muito, né? Aqueles 15 minutos iniciais, você tem que tentar suportar a pressão, e nesse jogo foi a cartilha mesmo, né? E o Cruzeiro conseguiu suportar na. Eu acredito que foi até a primeira chance, a primeira vez que a gente conseguiu fazer o tiro de meta nosso curto, de entrar a bola no Oliveira, o Oliveira acha o William Oliveira, que domina orientado e acha as costas do Fluminense, com um passe no Canezinho. O Canezinho domina e faz esse erro de tomada de decisão, né? Uma situação que a gente poderia fazer um ataque rápido, que a gente já está habituado demais de passe no Canezinho no meio, ele acha o lateral ou ponta do lado contrário, né? Ele arrisca um passe no meio, com todos os jogadores do Fluminense naquela região ali, né? E aí a gente perde a bola, e depois desse lance, o Fluminense faz uma troca de passes e acha um passe nas costas da defesa do Cruzeiro, e sai o gol, que foi anulado depois pelo VAR, por um detalhe, né? Um dos pontos, né? No momento do passe, o Canezinho era o cara que tinha que fazer a pressão no portador da bola, ele não faz com a intensidade correta, né? Que a gente já está comentando aqui, que nós sofremos com isso durante o jogo, e nesse momento o gol foi anulado, mas em outros momentos nós também sofremos com isso, e não tivemos a mesma sorte do gol ser anulado, né? E o outro detalhe também é que, mais uma vez, a gente só conseguiu o impedimento por conta do movimento da linha de impedimento, né? Aí a linha sobe para poder deixar o jogador em condição de impedimento, por mais que o Canezinho não faça pressão da maneira correta, ele está cobrindo a bola, então tem essa recomendação, e aí o jogador do Fluminense fica impedido, e depois a conclusão da jogada com o Cano e tudo é tudo invalidado, né? Mas era no primeiro momento ali da gente superar a pressão, né? E a gente fala aqui desses momentos de pressão no futebol, e um gol impedido, jogando na casa do adversário, por mais que ele seja anulado, é um balde de água fria, mas uma equipe que está pressionando, martelando, você consegue tirar essa pressão, mas aí acaba que você recoloca uma certa pressão em você novamente, né? E aí eu acho que o Fluminense continua tendo um pouquinho esse domínio do jogo, né? A hora que a gente poderia ter uma válvula de escape, a gente continua deixando o nervosismo para o nosso lado, né? E assim, esse nervosismo eu acho que foi também uma peça-chave do jogo. Alguns jogadores eu acho que entraram com uma pilha excessiva, né? É importante, a gente fala na educação física, que tem um ponto ótimo de ativação, que não é nem para mais nem para menos, né? A ativação, se você não tiver num ponto de equilíbrio, se você tiver demais ativado, né? Você também comete erros, né? Pelo excesso. Não é só entrar no 110 ali, o adversário no 220. Se você entrar no 500, no 400 ali, você também vai cometer erro. E eu acho que alguns jogadores do Cruzeiro, eles pecaram por esse excesso de ativação, de não saber se controlar, de não saber se pilhar menos, para não errar muitos passes, para não fazer faltas desnecessárias ou violentas que possam prejudicar a equipe, que foi o caso que aconteceu, né? Aos 40 minutos, o Giovani, que não vinha fazendo uma boa partida, já estava nesse excesso, sentindo muito o jogo, errando passe, domínio, sendo que ele é um jogador importante para a nossa criação ali, mas é um jogador novo, e isso é mais um elemento que me faz acreditar que ele realmente estava sentindo o jogo, estava com esse excesso de ativação. Ele vai e faz uma entrada muito forte no jogador do Fluminense, né? O árbitro no primeiro momento até deu amarelo, mas depois eu acho que o VAR chama o árbitro corretamente e expulsa ele. A gente ainda estava com dificuldade de se reorganizar, né? O Pesolano traz o Rodolfo, que era um dos atacantes, para fazer a função ali do Giovani, mas ele não é um lateral, vai ter as dificuldades defensivas, mas o Cruzeiro até estava conseguindo suportar a pressão e segurar para levar
parecia que ia levar o empate para o vestiário ali no 0-0, né? Só que aí depois de um escanteio pelo lado esquerdo, né, a bola sobra do lado direito do Fluminense, a defesa do Cruzeiro estava se reorganizando, e aí o Ganso consegue cortar com muita liberdade, faz um cruzamento e o Manuel cabeceia livre, né? Revendo o lance aqui, acontece do William Oliveira e do Zé Ivaldo meio que baterem cabeça, né? O Manuel estava na marcação dos dois ali, né? E aí tem uma troquinha simples ali, os caras continuam marcando em linha, como se fosse uma falta, né? Ao invés de emparelhar, né? Que é esse movimento de você encostar, aproximar do seu jogador ali dentro da área. E aí o Manuel faz uma troquinha e ataca o espaço na frente do William Oliveira e abre o placar. E mais uma vez, numa bola não pressionada nossa, né, do Ganso, no caso, estava o Oliveira e o Canezinho, nenhum dos dois pressiona o Ganso, com espaço, ele vai pôr a bola onde ele quer, e foi o que aconteceu. E quando parecia também que a gente aí sim ia sair para o segundo tempo com a derrota, a gente tem um escanteio, né, despretensioso, uma jogada de falta no meio campo até, que eu acho que foi esse lance, eu vi gente comentando que o Zé Ivaldo tentou fazer um gol do meio de campo no Fábio adiantado, aí o Fábio espalma, a bola ia sair, mas o Fábio, por segurança, espalma para fora. Tem o escanteio, o Cruzeiro faz a jogada de povoar o primeiro pau ali, e o Fluminense boia muito na marcação ali, o Oliveira sobe livre, ninguém acompanha ele também na região do primeiro pau, uma jogada muito manjada, mas é uma jogada que, assim, eu não lembro do Cruzeiro fazendo ela muito forte, né? Então, é algo que possa ter surpreendido a defesa do Fluminense por não ter tido imagens e informação de que o Cruzeiro faria essa jogada, né? Isso. E aí sai o gol do Oliveira, né? Um zagueiro que estava merecendo muito esse gol, né? Vem fazendo muitas boas partidas. Ontem foi mais uma, na minha opinião. Eu acho que se não fosse ele, não só pelo gol, né? Mas pela partida, e o Rafael Cabral, acho que a gente teria saído com uma derrota com um placar bem mais elástico até. Então, aí para o segundo tempo a gente volta com uma substituição já logo de cara, né? Ele tira o Rodolfo e põe o Rômulo, que era algo assim mais óbvio, já que o Giovani foi expulso. E o Cruzeiro fica num 5-3-1. Na transmissão eles falam de um 4-4-1, mas eu não vi 4-4-1, eu vi sim, uma linha de É, 5, uma de é porque 3 e uma de 1. É porque teve um breve momento no primeiro tempo, depois da expulsão, que o Rodolfo, o Cruzeiro faz um 4-4-1 ali com o Rodolfo, mas aí eu acho que o Pesolano já deve ter falado para ele, não, vai para a linha de trás ali, já fica um 5-3-1. E aí, claro, né, o Cruzeiro também muda a sua estratégia, fica num bloco ali médio, baixo, mas mais médio do que baixo, e jogando de forma mais reativa. Compreendo também né, nós estávamos com 10 em campo. Aí, no primeiro tempo, um dos problemas que nós falávamos do Cruzeiro lá no início, no Campeonato Mineiro, era a tal da corrida para trás, que é uma coisa que eu acho que o Machado ainda é muito ruim. No primeiro tempo, inclusive no lance do gol anulado, ele vê que a gente perde a bola e ao invés de já começar a corrida dele para trás, para voltar, ele demora. E aí o Brock teve que sair para fazer a marcação do jogador que veio pelo meio, as costas dele ficou vazia e não tinha ninguém ali, né? O Bidu veio por dentro pelo meio também marcando esse mesmo jogador. Verdade. E o Machado, na hora que você olha na câmera, ele está lá, longe. Então, no segundo tempo, a gente não teve muito esse tipo de problema, exatamente pela postura que tivemos de ficar mais atrás mesmo, para tentar segurar o resultado. E aí, nessa estratégia, o Machado fez uma partida menos pior do que fez no primeiro tempo. O primeiro tempo, para mim, ele e o Canezinho foram horríveis, eu achei. No segundo tempo, o Canezinho Eu saiu mais diria, cedo. eu diria até que é difícil, na verdade, achar alguém que individualmente jogou bem. Acho que Mas teve poucos gente que jogou. jogadores foram bons, assim. Mas teve gente que foi horrível, né? Teve gente que atrapalhou. E Verdade. eu acho que nesse sentido o Machado atrapalha muito, assim. O Canezinho, eu honestamente já não entendo a escalação dele entre os titulares, porque para mim, desde que voltou de lesão, vem fazendo partidas horrorosas. Horrorosas.
E outro adendo, Ju, também principalmente em uma posição onde hoje o nosso melhor jogador joga, né? Porque o nosso melhor jogador hoje do elenco talvez seja o Neto Moura. E aí quando você troca por um jogador que aí ele não consegue jogar bem, né? E ainda, ou, no caso, joga mal, aí fica mais evidente ainda, porque essa posição a gente já comentou aqui no programa, né? O Willian Oliveira e o Neto Moura, eles fazem duas funções ali que são fundamentais para essa forma do Cruzeiro jogar, né? Então, quando você coloca um jogador que joga mal nessa função, fica muito difícil mesmo. Mas enfim, né? O jogo nesse sentido não muda muito, continua o Fluminense com sua estratégia e o Cruzeiro, como desceu mais o bloco, eu acho que no segundo tempo, de uma forma geral, conseguiu anular mais essas chegadas do Fluminense. Aí você vai falar assim, nossa, Júlio, como assim anular? O Fluminense teve 31 finalizações. Mas quando a gente pega as finalizações, foram muitos chutes de fora da área. Eu não vi muitas chances claras do Fluminense. No segundo tempo, eu me lembro de uma do Cano, que eles entram tabelando pelo corredor central, fazem uma jogada até bonita, e ele sai na cara do Rafael Cabral, mas chuta fraco, e o Rafael Cabral defende. Fora isso, foram chutes de fora da área. E aí, eu acho também que é gritante a falta que nos faz no nosso elenco pontas, ou extremos, como quiserem, que tem essa característica de velocidade, que são bons no 1 contra 1, porque nós tivemos espaço, mais espaço no segundo tempo, mas a gente não tinha ali jogadores com as características que precisávamos para sair em velocidade e tentar até fazer o gol, porque não era uma coisa impossível. No segundo tempo, aí que eu falei do Machado, né? O Machado ali no meio de campo no segundo tempo, ele conseguiu sair em algumas oportunidades bem, achar bons passes, só que quando a gente precisava da velocidade, não tinha que voltar a bola para trás e daí já perdíamos o timing do contra-ataque. Com 8 minutos do segundo tempo, o Canezinho e o Zé Ivaldo saíram, entraram o Rafael Santos e o Pedrão. E aí, É com 10 verdade. minutos, o Fluminense fez o segundo gol, uma falha, que, ao meu ver, foi do Pedrão também. Eu Também. não entendi, assim, o posicionamento que ele fez, porque ele viu o Cano, mas aí ele foi para o meio da área marcar absolutamente ninguém. E o Cano ficou O, nas costas dele e cabeceou sozinho. é, eu fui revendo esse lance, né, para poder ver o início da jogada, né, a origem da jogada. Foi uma jogada que o Fluminense iniciou construindo de trás, não no sentido de lá do tiro de meta, mas foi saindo de trás. O Cruzeiro estava com uma linha alta. E aí entra aquele ponto que eu falei sobre o primeiro tempo, né? E sobre o jogo de modo geral, né? Eu imaginava que a gente sofreria com essa linha alta, né? Mas isso não quer dizer que eu acho que a gente não deva jogar com a linha alta, né? Não, de maneira nenhuma. A gente tem que continuar jogando da nossa forma, do nosso jeito. Inclusive, a linha alta nos fez ganhar muitos jogos e impediu muitos gols, né? Nesse jogo, inclusive, um gol foi impedido por isso, né? O que a gente tem que fazer é executar ela da melhor maneira, né? E eu sabia que o Fluminense ia explorá-la. E aí o que acontece? Nesse lance, a bola está descoberta. Ninguém está pressionando o jogador do Fluminense. Ninguém, mais uma vez. Mas aí o Oliveira, que para mim fez uma baita partida, ele toma a decisão de tentar fazer a linha de impedimento, mas em uma distância mais longa, assim, né? E aí, nesse caso, eu acho que a recomendação ideal, com a bola descoberta, com o jogador com a intenção de dar o passe nas costas, é o zagueiro já fazer a corrida para trás, né? Se ele faz a corrida para trás ali, provavelmente ele até interceptava o passe, ele chegava na frente, mas enfim, a bola entra, a situação que você falou que acontece dentro da área, depois que a bola entra na beirada e vem o cruzamento, eu acho que o Pedrão foi muito induzido pelo Cano. O Cano faz um movimento de desmarques em simples, em L. Ele faz um em V ali, talvez. Acho que o em V fica mais fácil de visualizar, né? Ele finge que vai para frente na diagonal e volta. Na hora que o Pedrão tá olhando para ele, é o momento que o Cano tá fazendo esse movimento de ataque para frente. Aí o Pedrão vem um pouquinho mais para frente, igual você falou, e o Cano vai para trás e cabeceia livre. Aí parece que, pô, ninguém viu ele, né? Mas na verdade, eu acho que ele enganou o Pedro, né? O Pedrão que não entrou bem, mas assim, 18 anos, tem que dar tempo pro cara. Esse momento de transição é muito delicado. Com relação à base, se você quer cornetar, quer falar alguma coisa, um moleque que está transitando, você tem que, no mínimo, ouvir
muitos jogos dele no profissional, ou então ter visto muitos jogos dele na base, né? Que eu imagino que 99% da torcida não fez. Então, pô, vamos dar o mínimo de tranquilidade e tempo para o cara mostrar o jogo dele, né? Não foi bem. Nesse lance, talvez se ele tivesse emparelhado, encaixado no cano ali, olhou ele, vai, gruda no cano, sobe junto com ele no corpo dele, talvez a gente tivesse tirado, mas também se o Rômulo tivesse chegado mais rápido, né? Que é outro jogador que, infelizmente, quando entra em campo, mostra que não tem mais condições, por mais que seja um cara fora de campo, parece ser extraordinário, muito bom de vestiário ali para ajudar a fazer essa gestão de grupo, né? Infelizmente, dentro de campo, ele não está conseguindo nos ajudar mais, né? E era outro jogador que poderia ter corrigido essas falhas, né? Mais uma vez, a gente tentando mostrar a quantidade de possibilidades que poderiam ser feitas para ter evitado esse gol, né? Não só apenas o final dele, né? Não, e o Pedrão, ele tinha 6 minutos em campo com o time profissional. Então, inclusive, assim, ele realmente não entrou bem. Alguns lances, você via que ele estava inseguro, né? Tomava uma decisão ruim, às vezes, né, deu alguns contra-ataques ali para o Fluminense. Mas em outros lances ele foi muito bem, fez algumas interceptações importantes, alguns desarmes importantes É. também. E esse E, jogo do Cruzeiro é um jogo que expõe muitos zagueiros, né? Então, o é, moleque entrar com 18 anos, porra, numa equipe que zagueiro tem que jogar, tem que construir, é foda, não é fácil, assim, né? A parte fácil ali para ele ali de defender, talvez, ele se for se pressionando por erros ofensivos, né, talvez ele não vai conseguir nem executar essa parte que provavelmente é a parte que fez ele ir se destacando para chegar no profissional do Cruzeiro, né? exatamente. Outra coisa que você falou também, né, foi com relação a gente não ter jogadores de característica ali para fazer um ataque rápido, um contra-ataque, né? E esse jogo a gente acabou precisando. E aí, quando a gente colocou um jogador que tinha característica, mais uma vez, esbarrava na outra ponta, né, na outra parte ali, né, que era a deficiência técnica, né, quando entrou o Leque. Eu acho que o Leque ele até conseguiu ter uma boa partida no sentido de leitura, ataque espaço, de se dedicar ali a marcar, fazer uma função que não era a dele, e quando precisasse ser a válvula de escape, estava lá na correria, conseguia às vezes dominar uma bola em progressão e dar um alívio, mas aí nos momentos decisivos ali, que precisa daquele refinamento técnico, assim como outros jogadores, né, do Cruzeiro, era um lance que a gente custou a fazer um contra-ataque, a bola ia nele, vinha cruzada dentro da área, um domínio simples, ele dominava de canela e perdia toda a jogada, ou então era uma bola que entrava para ele estava equilibrado, livre, podia finalizar, fazer o gol até de empate, um jogo que a gente não teve uma finalização no gol no segundo tempo, né? Poderia ser essa e poderia ser a do gol, que era uma muito clara, e aí ele foi e finalizou para a lua. Então, eu acho que no final a gente ainda sofre muito por isso, né? Sofre muito por essa baixa qualidade individual no elenco. O Fluminense no segundo tempo, né? A gente veio com a proposta aí sim no segundo tempo de só marcar mesmo, né? E ser uma equipe de aproveitar os contra-ataques, mas que esbarrava nessas falhas de tomar decisão, a deficiência técnica, um jogador que tinha que dar 2 toques e dar 3, enfim. O Fluminense continuou com aquele mesmo estilo, né? Só que foi colocando mais jogadores no ataque, né? Fazendo as substituições para ter mais gente no ataque, tentando aumentar essa ocupação, mas isso aí a gente sabe que não necessariamente vai fazer a equipe jogar melhor, né? Porque aí o Fluminense continuava tentando fazer esse jogo de associação pelos corredores lateral, induzir, achar o lado contrário, ou então explorar as costas da defesa do Cruzeiro. Só que aí a estratégia do Cruzeiro agora era outra, e o Fluminense talvez deveria ter mudado, ir para uma estratégia de atração, né? Precisaria não ter muita gente no ataque, às vezes ter mais gente um pouquinho na saída de bola para atrair o Cruzeiro, abrir o espaço, né? E como não fez isso, né, os espaços foram tendo na frente da defesa do Cruzeiro, fora da área, como você bem falou, as finalizações do segundo tempo acabaram acontecendo muito de fora da área, eu acho que até porque era ali que o Fluminense conseguia achar o espaço, né? O Cruzeiro conseguiu se acertar nessa marcação e fazer um jogo depois que passa o jogo todo, depois que passa o sofrimento que é quando a gente está assistindo o jogo, a gente consegue até falar que foi relativamente tranquilo, assim, né? Não foi
um segundo tempo tanto sofrimento como foi no primeiro, eu acho, sabe? Eu acho que o sofrimento maior do nosso segundo tempo foi esse 1 contra 1 do Fluminense pelo nosso lado esquerdo. O Rafael Santos, ele entrou na partida também e ele não estava bem nesse 1 contra 1 defensivo. Ele estava caindo toda hora no drible. Mas, ô Ju, eu acho que assim, com relação ao jogo, é isso, né? Acho que a gente passou por todos os pontos, assim, do que foi o jogo coletivamente, né? Dos pontos que a gente viu, obviamente, né? É. Falta só você falar pra gente quem que foi o melhor em campo. E aí Ah, a gente eu caminha. escolhi o William Oliveira nesse jogo, assim. Acho que ele fez. O primeiro tempo estava muito difícil, sabe? De escolher Uhum. alguém. Mas eu acho que pelo segundo tempo que ele fez, ele interceptou. Eu não tenho dados, aí eu vou falar de achismo, né? Eu acho que ele Aham. interceptou muitas bolas importantes ali. E o que eu acho interessante de ver é assim, ele realmente procura estar bem posicionado. Ele sempre olha o campo, já pensando, esse passe vai entrar aqui, e aí ele vai para o lugar e realmente fecha, intercepta. Eu já, como ele é um jogador que você sabe que eu gosto muito, né? Eu já sou um pouco mais exigente com ele. Acho que ele ainda pode render um pouquinho mais do que ele rendeu ontem. Igual você falar, o primeiro tempo dele não foi muito bom, alguns momentos de passe ali que ele errou, poderia É. ter adiantado um passe, mas enfim, o time não ajudou muito ontem também, né? Igual você falou, né? Ontem não teve ninguém ali que se destacou assim. E aí, meu voto pela partida do Rafael, eu vou votar no Rafael, porque eu acho que é o outro que também nos ajudou bastante para a gente poder vir para BH aqui, trazer o jogo para o Mineirão. E aí aqui é outro jogo, é outra história, tudo pode acontecer, por mais que o time Fluminense é um time muito qualificado, individualmente é melhor que a gente, mas aí no Mineirão com 60 mil, com a gente jogando para frente, tentando fazer o nosso jogo, tudo pode acontecer, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @podsec1921, tudo junto. Se inscrevam também no nosso canal do YouTube. E é isso. Juan, muito obrigada pela parceria de sempre e até a próxima. Valeu, Ju. Hoje eu vou dar 2 recados aqui. Primeiro é um abraço pro João, amigo meu, né? Eu tenho que falar que é amigo, na verdade eu trabalhei com ele, aí eu tenho que falar que é amigo por conta dessas coisas de sociedade, assim, mas é um colega de trabalho. E um outro, brincadeira, João é parceiro, é amigão mesmo. E o outro é avisar que finalmente o Nil deu o passe para trás na pelada. Aê! E eu perdi o gol porque eu chutei na trave a bola. Assim. Ah, não, gente. Mas eu tenho que valorizar porque, pô, eu gritei para ele, vai agora. Tava vendo a imagem, falei, pô, vou comemorar, pular no cara e tal. A bola foi na trave, mas faz parte, pô.